ainda não faça parte. Hoje o índice trabalhou dentro de um movimento consolidado, né, uma ampla consolidação, marcando esse topo e esse topo aqui, o que era mais provável de acontecer. Porque vejam bem, o índice ele vem caindo numa tendência de curto prazo, corrigindo com muita dificuldade, porque é contra um movimento maior, de uma tendência muito maior que a gente está enxergando. Perdeu uma linha de tendência aqui, essa linha de tendência, a gente coloca lá nos 60 minutos, perdeu. Ontem fez o pullback por baixo dela e realizou o movimento de queda. Então, tínhamos formulado esse fundo aqui, esse fundo, esse topo, e hoje abrimos e deixamos dificuldade nesse topo. Então temos aqui 4 pontos que podem significar que estamos com as forças igualadas, né? Então tanto compradores quanto vendedores vão querer se posicionar comprados nessa região, vendidos aqui em cima. Isso se confirma quando o preço ele chega novamente nessa região e começa a soltar os comportamentos de alta. Então aqui temos um grande range de consolidação. Portanto, a venda que hoje seria sensata nesse patamar aqui, apesar de estar contra a tendência principal, seria uma venda inteligente, tá? Com stop acima aqui dessa máxima, que é acima do range da consolidação, para buscar esses movimentos de queda. Porém, não foi muito fácil, o gráfico ele veio com muita dificuldade. Quem entende de ondas de Elliott sabe que executamos uma onda complexa, aqui executamos um triângulo. O triângulo tem as suas contagens, A, B, C, D, E. Esse patamar aqui era o ponto E, para pegar um movimento proporcional a esse primeiro movimento aqui. Tá? Isso daqui foi um A, um B e um C dentro de uma combinação de Elliott, porque estamos dentro de uma consolidação ampla, portanto são movimentos ABCs. Nesse movimento, pegando aqui o comportamento em um fechamento, tivemos aqui o nosso alvo. Tá? Aqui integralmente, ele quase bateu no alvo lá de 100%, que veio completar posteriormente. Então, a partir do ponto E, a partir daqui, é esse movimento que ele vem completar. Olha onde foi a mínima do dia. Muito interessante. Quando temos complexidade, normalmente, aqui nessa perna C, a complexidade diminui. Por que acontece isso? Então, porque a pressão vendedora, ela vem se acumulando aqui nesse patamar, e até que os compradores não aguentam mais e stopam a operação com mais contratos, vamos dizer assim, porque eles ficam tentando comprar, vão acumulando contratos. Quando eles stopam tudo de uma vez, ganha velocidade. Tá? Isso é uma dos conceitos, e também porque os vendedores estão entrando junto nessa operação aqui. Beleza, aqui pelos 5 minutos, se você opera os 5 minutos, tivemos na região de topo da consolidação um Bull 180. Bull 180 nada mais é do que um nome bonitinho para um padrão em psicologia de candle criado pelo Oliver Velez. Significa o quê? Essa barra compradora que tentou fazer o rompimento dessa resistência prévia do dia anterior, ela tem um corpo relevante, apesar de ter um pequeno pavio acima. A próxima barra vendedora, ela não é capaz de romper esse patamar, abre na mesma região, e na verdade até um pouco abaixo, um tique abaixo, e ela engolfa completamente a barra compradora. Então pelos 5 minutos a entrada seria perdendo a mínima imediatamente na formação da barra vendedora, aqui com stop acima dessa máxima. Tá? Isso daqui é psicologia de candles. O que está significando isso daqui? Que o candle comprador ele foi frustrado em fazer esse rompimento. Os vendedores entraram, bateram no preço para levar de volta para o fundo da consolidação, que estava localizado ou no ponto de abertura ou na média de 200, que estava servindo como suporte dinâmico. Tá? Eu gosto aqui da média de 200 como suporte dinâmico para realizar alvos. Tá? Para realizar alvos. Daí tem que ver se essa operação vale a pena. Como você vê se essa operação vale a pena? Seu risco está aqui. Sua entrada está perdendo a mínima desse candle. E aqui está teu alvo de 100%. Vale a pena essa operação? Não vale a pena essa operação. Ela está excedendo um ponto importante, apesar de que estamos dentro de uma consolidação. Se você for pegar um trade, que o Brooks chama de swing, dentro de um dia, seria conduzir essa operação até por horas, né, até o final do dia, valeria a pena. Entrando com uma mão menor, por exemplo, se você opera com
3 contratos, você entra com apenas um contrato e carrega essa operação até o final do dia. À medida que o preço vai fazendo topos e fundos descendentes, então a gente percebe também que os compradores não estavam conseguindo romper topo. Ó, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui não conseguimos romper esse topo, não conseguimos romper, não conseguimos romper, apesar de fazer fundos mais altos, estávamos fazendo um triângulo. Não conseguimos romper. Aqui tentamos fazer um pivô, não conseguimos romper esse aqui, queda de novo. Então, em nenhum momento conseguimos fazer um rompimento, a não ser esse fundo aqui, esse topinho aqui, a gente conseguiu fazer esse rompimento. Esse rompimento pode ser considerado um rompimento falso, porque logo depois o preço começou a cair, e aqui no final do dia fizemos um rompimento, mas logo no final do dia, sem volume financeiro, não dá nem para considerar. Então, esse trade, se você conduziu o trade até o final do dia, foi um trade muito bem sucedido, dentro de uma consolidação ampla. Mas para você que pega operações mais curtas, o ideal seria perder essa região. Tá? O ideal seria perder essa região em fechamento para pensar em operações de venda. A primeira operação de venda se deu nesse patamar aqui. Então a gente testou a média por baixo, sem força compradora. Ó, percebam que esse candle aqui ele teve força compradora. Olha o pavio dele. Olha o pavio desse candle aqui, abaixo, né? Empurrando o mercado para cima, apesar de não conseguir romper os 50% da consolidação aqui em cima. Então aqui fizemos um fechamento abaixo, depois de bastante pressão vendedora, percebam topos mais baixos, não estamos conseguindo romper. Aqui seria uma boa tomada de posição. Porém, temos que tomar cuidado com esse patamar aqui, ó. Esse patamar aqui, porque aqui os compradores iniciaram um rally de alta para levar até esse topo. Ou seja, quem está posicionado aqui, quando chega nesse patamar, eles vão querer comprar novamente. Então, os americanos entram aqui às 11h30 e empurram o mercado para cima. O que deixa ele num padrão consolidado de triângulo para fazer depois o rompimento posteriormente. Então, se você se posiciona aqui abaixo, nessa região, perdendo a região de suporte, posicionou a sua operação estrategicamente, quando ele chega num patamar importante, deixa dificuldade, olhando para o passado, na região que o preço está, mova seu stop, porque você não sabe se o mercado vai fazer esse rompimento. E de fato ele vem, né? Se você entrou aqui, você não aguenta mais, vendo esse candle grande aqui com alto volume financeiro e stop a operação. Ele volta lá no seu ponto de entrada, faz tudo isso para ir no seu alvo, que seria o fundo da consolidação aqui, por exemplo, ou 100% aqui da onda A. Então, aqui seria um ponto ideal para você mover o seu stop por causa da região que o preço se encontra e aguardar um próximo trade. O próximo trade eu não entraria aqui, tá? Porque o mercado veio de um movimento só, não entraria aqui por estar vendo essa pressão vendedora. Eu aguardaria para ver o que o mercado vai formular para mim. O mercado ele começa um movimento de consolidação, a gente vê várias barras se sobrepondo umas às outras, movimentos se sobrepondo, então vemos força compradora, força vendedora, força compradora. Opa, os compradores fazem um novo fundo, porém eles não rompem topo. Se ele rompesse esse topo aqui, com volume e fechamento acima, ele poderia ir lá testar novamente a máxima da consolidação. Não conseguiram fazer o rompimento. O que eu posso fazer aqui? Traçar uma linha de tendência com esses fundos, aguardar o mercado perder essa linha de tendência. Quando ele perde esse patamar, ó, percebam que perdeu a média de 200, entrou volume financeiro. Essa entrada de volume financeiro que se deu nesse candle aqui é porque temos vários compradores com stop posicionado aqui, acreditando no pivô de alta, que vão estopar a operação. Temos também traders aguardando com ordens stops aqui nessa região, já posicionados muito pesado para vender o mercado, enxergando uma onda A, uma onda B e uma onda C. Então nesse patamar aqui seria interessante pegar um trade no rompimento desse candle, né, no fundo aqui mais conservador, imaginando toda essa dinâmica do mercado, entendendo o porquê que você está fazendo esse movimento, olhando os movimentos de Elliott, a leitura de barras, a pressão vendedora que vem se acumulando e também que vai acionar aqui velocidade no mercado. Esse primeiro movimento temos que obrigatoriamente realizar parcial no ponto 61,8 da onda A, porque é um ponto que a onda C costuma sentir bastante. Tá? Então a partir do ponto E, 61,8
é um ponto importante. Olha como o mercado para, se lateraliza, aguarda aqui, por exemplo, a espera de uma média de 9 períodos, e aí solta um comportamento mais forte, né? Mastro e bandeira. Olha a defesa dos compradores nessa região, com esse candle que fez a gente subir até o topo da consolidação. Então aqui temos defesa compradora. Olhando pelo gráfico de 60 minutos, os traders, os players estão enxergando que o mercado está consolidado. Esse patamar aqui começa a ser interessante para comprar, porque se eles comprarem aqui, eles colocam um stop aqui e querem ir até o topo da consolidação, porque estamos dentro de consolidação, onde existem bastante demanda compradora na região de baixo e oferta vendedora na região de cima, simples assim. Lá pelo gráfico novamente de 5 minutos que a gente estava analisando, entra a pressão compradora, se não pegou seu alvo, obrigatoriamente tem que sair nessa região, não perdemos mais mínima. Então isso daqui é uma chamada de comportamento para testar suporte, para testar resistência. Olha como o mercado faz pequenos ABCs dentro dessa movimentação. Olhando aqui mais de perto os movimentos micro, fazemos uma onda A, uma onda B em triângulo, né? Uma onda B em triângulo, com as contagens ABCDE, e uma onda C, que é proporcional ao que o mercado está executando aqui. É lá em cima que ele vem buscar, confluindo com região de topo. Beleza, o mercado faz mais uma pancada para baixo, né? Frustra os compradores que estavam achando que o mercado a partir daqui ia começar a subir e busca uma nova mínima. Quando ele perde essa mínima do dia aqui, é uma armadilha. Tem bastante ordem compradora aguardando nessa região, porque chegou muito próximo da mínima do dia anterior. Como ele chegou muito próximo da mínima do dia anterior, tem bastante comprador. Lembrem-se, consolidação do vídeo dos rompimentos. Então, muitos acharam que aqui ia perder, ia derreter o mercado, mas olha lá pelos 60 minutos, né, como que a gente tem um cenário mais lateral, a gente tem uma tendência de alta. Agora está querendo formular aqui, por exemplo, um triângulo descendente, até pegando esse topo aqui em cima, com esses topos aqui embaixo, né, triângulo descendente, pode fazer um rompimento para baixo, iniciar uma correção um pouco mais profunda, mais acentuada, para quem sabe buscar esse patamar aqui de preço, a esse patamar aqui de preço, a próxima região de suporte, né? Se passar disso daqui aí é lá no fundo, porque aí a gente não tem uma resistência um suporte tão relevante, podendo parar nesse patamar aqui. Mas estamos dentro de ondas de impulsão, isso daqui ainda pode ser, por exemplo, no gráfico diário, no gráfico de 240 minutos, mastro bandeira, né, para fazer um rompimento semana que vem e alcançar novos patamares de preço. Existiram armadilhas aqui hoje para compradores, muitas armadilhas, né? Tivemos bastante regiões, por exemplo, vou comentar de uma operação que eu fui estopado. Então abrimos aqui, eu vi esse candle aqui sendo formado, né? Depois desse movimento de queda, bastante entrada compradora abaixo dessa região, formulou esse candle, eu aguardei formular esse candle, entrei comprado aqui nessa região acima, que para mim era vantajoso querer testar a máxima de novo, com stop abaixo desse candle. O trade andou, vou colocar aqui meu stop, passei um calor aqui, né, porque quase acionou meu stop, fez rompimento. Aqui eu tenho já uma pequena lateralização, candle para cima, candle para baixo, candle para cima. Não tenho uma definição do mercado por enquanto. E aí eu fui movendo meu stop, porque eu já estava enxergando essa lateralização. Eu pensei, opa, se ele não fizer o rompimento, eu estou fora desse trade. E aí ele veio me estopar com menos pontos, né, do que se eu tivesse deixado na mínima. Pouca coisa menos, mas foi um trade que deu errado. Aqui eu já comecei a enxergar uma pressão vendedora. Não estamos conseguindo mais voltar lá no topo da consolidação. Aí eu entrei na venda nesse patamar aqui, por estar vendo o suporte dinâmico da média móvel de 200, para ir naquele alvo que eu comentei com vocês inicialmente, que era aqui na região de pelo menos fazer uma parcial e conduzir o restante do trade, e aí foi estopado com a entrada dos americanos, tá bom? Então esse daqui, por exemplo, foi um trade de stop, por imaginar uma outra situação que o mercado ia ficar um pouco mais encaixotado aqui nessa região, mas não aconteceu. Depois
acabamos pegando bons movimentos na parte da venda. O mercado se desenvolveu melhor no período da tarde. Vamos dar uma olhadinha lá no dólar. Dólar, aqui por enquanto no gráfico, dólar semanal. O dólar semanal deu uma esticada muito forte. Esse movimento aqui, ele indica um pouco de cansaço, tá, para o dólar, mas ainda não perdeu, fez um inside bar. Testamos por 2 vezes, então a força dessa média de 200 períodos ainda está bem evidente. Então aqui tivemos um engolfo, né? Engolfamos totalmente a barra anterior, principalmente porque abrimos abaixo, fizemos essa abertura aqui abaixo no gráfico diário, subimos até lá em cima, até na máxima e até passamos essa máxima do dia anterior, o que pode indicar muita força para o dólar para a semana que vem, quem sabe vir testar essa região, tá? Tem mais de 100 pontos aí para cima. Olhando lá no gráfico de 10 minutos aqui do dólar, então fizemos a abertura perdendo a mínima do dia anterior. A gente percebe que o dólar ele tinha essa mínima, marcamos essa máxima, foi a máxima do dia de ontem, foi frustrada, e aqui igualmente isso daqui, só que ao contrário, abrimos acima da máxima do dia anterior, retornamos para baixo dela, fizemos um pullback e comportamento de queda. Abrimos abaixo da mínima do dia anterior, retornamos para dentro do suporte, o mínimo que ele ia vir testar seria essa região, depois essa região. E aí acabou entrando em uma tendência de alta, porque fizemos um pivô aqui, muito bonito, saindo dessa região aqui de consolidação. E seguimos em alta, acompanhando aqui pela média de 9 períodos, por exemplo. O dólar só trabalhou com topos e fundos ascendentes, não perdemos fundos relevantes. 5 minutos. Olha como essa entrada aqui ela foi muito clara no dólar, né? Temos barras diferentes de comportamento de consolidação. Temos um primeiro movimento pelos 5 minutos. 1, 2, 3, 4 barras compradoras, uma sequência muito boa aqui. Intercalamos movimento ABC de Elliott, podendo chamar isso daqui de flat expandido. Você olha lá no 2 minutos, por exemplo, vai ter um flat expandido. Olha só. Até no 1 minuto, porque no 1 minuto eu vou conseguir enxergar melhor esse movimento aqui para vocês. Ó. Movimento A, desce em 3, movimento B e movimento C direcional. Pode até ser que alguns traçaram como triângulo expansivo, só que por se tratar de uma onda 2, na verdade eu tracei como um flat, tá bom? Então o dólar executou esse movimento ABC e solta um comportamento de barra de tendência, uma barra direcional de tendência, que é um comportamento diferente desses candles aqui atrás, podendo ter comportamentos dentro da consolidação de candles de tendência. Sim, é a tentativa dos compradores de sair daqui. Porém, isso só foi acontecer aqui no dia de hoje. Então o dólar tinha esse alvo aqui de Fibo, trabalhar com alvo conservador, primeiro 61.8, é a região de 100%. Poderia estender esse trade, com esse Fibo, né, trabalhando com os alvos do Fibo. Quando o ponto 38.2, ele foi até mais, né, ele foi até os últimos níveis. Né. Por ondas de Elliott a gente trabalha com subondas. Então, por exemplo, aqui tivemos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 1, dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3, talvez até aqui, 4, 5 dá 3. Aí inicia uma onda 4, um pouco mais complexa, fez até um triângulo simétrico, fez o rompimento, porém não deu continuidade. Né? Tem que tomar muito cuidado, final de tarde não tem mais volume suficiente para levar, por exemplo, no alvo final desse triângulo aqui. Ó. Levou até, o rompimento foi aqui, levou até os 50% apenas dessa projeção. Então é isso, pessoal, beleza? Então